Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo, e finalmente chegou aqui esse vídeo para vocês, como você deve estudar processo civil para o concurso do TJ São Paulo. Demorei um pouco para gravar esse vídeo porque eu estava pensando o que mais valeria a pena eu falar para ajudar você que está aí. Porque às vezes a gente vem aqui e fala para fazer questão, para fazer isso, aquilo, e de repente você já sabe, de repente não é exatamente a principal informação que você vai precisar para conseguir ser aprovado no TJ. Então eu vou vir aqui para te falar hoje, não é na verdade como você vai estudar, mas sim o que você vai estudar, qual a estratégia que você vai adotar, se quiser, para estudar processo civil para o concurso do TJ São Paulo. Então o que eu vou falar aqui foi algo que eu utilizei quando eu fui aprovado, mas isso não significa que você deve fazer isso. Destaco para você que a responsabilidade é exclusivamente sua de fazer ou não aquilo que eu vou falar nesse vídeo agora. Eu preciso te falar isso para depois aqui eu não ser responsabilizado por um estudo que não fui eu, né, que fiz. Quando eu passei, eu fiz desse jeito. Eu vou te mostrar aqui algumas estatísticas e aí você decide o que você faz na hora de estudar processo civil, tá bom? Basicamente o que eu vou falar aqui, pessoal, eu vou falar quais assuntos dentro do processo civil valem mais a pena de ser estudados e quais de repente não valem tanto a pena assim. Eu vou trazer aqui até com base no que o próprio edital traz e com base no que as provas anteriores também trouxeram. Eu peguei aqui as duas provas anteriores porque foi quando teve o Código de Processo Civil novo. Mas você pode fazer essa mesma pesquisa com o Código de Processo Civil antigo nas questões, nas provas anteriores, lá de 2015, 2014 e até antes disso também. Você vai ver que o que eu vou te mostrar agora se repete. E é por isso que eu adotei essa estratégia quando eu fui aprovado no TJ, quando eu fiz a prova. Essa estratégia não te garante que você vai gabaritar processo civil. Muito pelo contrário, essa estratégia faz com que você acerte apenas mais ou menos metade das questões de processo civil. Mas, para quem está pensando que vai errar todas, talvez seja uma boa saída. Então tudo depende, na verdade, também da sua dificuldade ou facilidade. Quem é da área do direito provavelmente sente uma facilidade. Já conheci pessoas que gabaritaram a prova de direito do TJ, mas essas pessoas sentem dificuldade, por exemplo, em matemática, em informática e essas coisas e aí não conseguiram ser aprovados. Então tem que ter muito cuidado na hora de tomar uma decisão. Então eu vou te passar aqui o que eu fiz e você toma a sua decisão. Vamos lá, pessoal. Vou trazer aqui você para essa planilha. Olha só. Aqui, pessoal, são os artigos que estão no seu edital de processo civil. Então, o edital traz dessa forma. Traz que você precisa estudar artigo 144 a 155 do Código de Processo Civil, 188 a 275, 294 a 311, 318 a 538, 994 a 1026, ainda tem a Lei 9.099, artigos 3 ao 19, e tem a Lei 12.153. Então, isso aqui é o conteúdo, é o edital de processo civil. É assim que vem no edital. Eu vou te mostrar agora como que veio cobrando isso nas provas. Quais assuntos que foram cobrados? Onde que eles estavam? Olha só, na prova de 2017, pessoal, essas cores por enquanto você esquece, depois eu vou te explicar, mas na prova de 2017 a gente teve uma questão que estava dentro do artigo 144 ao 155. Tivemos também uma questão que estava entre o artigo 188 a 275. Uma questão entre o artigo 294 e 311. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Então aqui a gente teve praticamente uma questão para cada um desses períodos de artigos, sendo que duas questões para o período de 994, o artigo até 1026. Isso aqui é a parte dos recursos de processo civil. Tem gente que vai falar que não é bem assim, sabe por quê? Porque uma dessas questões, eu acho, não sei se as duas, mas pelo menos uma, na verdade foi algo misturado. Então cobrou um pouco, se não me engano, que é do artigo 188 a 275 e cobrou também conhecimento de recurso. Eu considerei aqui em recurso porque é o que mais você precisava saber na hora de responder a questão. É isso que eu levei em conta na hora de classificar a qual período pertence a questão que foi cobrada na prova. Então você precisava saber recurso para acertar a questão. Por isso que eu coloquei aí duas questões de recurso em 2017 na prova aqui da capital. Mais uma questão da Lei 9.099 e nenhuma questão da Lei 12.153. Não veio nenhuma questão. Daí, no ano seguinte, teve a prova do interior para as outras CJ, circunscrições. E aí, pessoal, caiu uma questão para cada um desses períodos aqui, exatamente, uma para cada um. Daí, eu percebi isso, eu fiz a prova de 2017, tá? Eu tinha feito essa análise lá em 2017, das provas anteriores ainda.
Então lá da prova de 2015, 2014, 2012 eu tinha feito análise. E era sempre a mesma coisa, pessoal, sempre mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que nessa prova de 2017 foi incluído esses artigos aqui, ó, 294, 311, que é tutela, tá? Não tinha tutela antes em prova, não caía. E aí, quando veio isso no edital, era certeza que iam perguntar na prova. Perguntou em 2017, perguntou em 2018 também. Daí, o que eu fiz? Eu somei. Eu via qual a quantidade de artigos que tinha para cada um desses períodos. Daí, essa nossa outra coluna aqui. Então, essa primeira linha a gente tem 12 artigos, 87, 17, 221, 33, 17 e 28. Então imagina o que eu fiz, né, pessoal? Por óbvio, você já deve estar imaginando, que eu decidi primeiro estudar os períodos que tinham menos artigos para serem estudados. Simplesmente isso. Então a primeira coisa que eu queria era garantir o acerto na questão que viesse sobre a Lei 12.153, porque eu tinha feito a prova do TJ em 2012 e errei a questão dessa lei que veio. Eu tinha feito a prova em 2014 e errei também a questão dessa lei. E se não me engano, eu fiz em 2015 e também errei a prova dessa lei. Eu falei, não, agora eu preciso acertar. Daí eu estudei e não veio nenhuma questão dessa lei. Olha que curioso, mas valeu a pena sim ter estudado. Se eu tivesse feito, por exemplo, a prova de 2018, aí veio uma questão sobre essa lei. A mesma coisa com a Lei 9.099. Eu falei, nossa, são só 17 artigos, eu não posso errar uma questão que venha falando dessa Lei 9.099. Então eu estudei ela, daí eu acertei. A mesma coisa, pessoal, tutela, aqui, artigo 294 a 311. Eu sabia que ia cair tutela porque era novo, e aí tinha só 17 artigos. Sabia que ia cair, eu precisava acertar, e eu acertei. Então é isso que eu recomendo para você. Eu recomendo que você, pessoal, independente da forma como você vai estudar, eu recomendo que você comece a estudar por esses períodos, né? Divide em caixinhas processo civil. Não encare como um monte, 400, 500 artigos processo civil. Não encara assim, não. Encara como se fosse, olha aqui quantas linhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como se fosse 7 disciplinas diferentes, novas disciplinas. Encare dessa forma, cada um como se fosse uma coisa. E aos poucos você encara cada uma delas. Primeiro, eu recomendo que você veja essa Lei 12.153. São 28 artigos só. Depois, a Lei 9.099, são só 17 artigos. Aí beleza, aí sim você vai entrar no processo civil propriamente dito, no Código de Processo Civil. Daí você pode começar, a ordem não importa, viu pessoal, não importa. Mas aqui você pode começar no início, artigo 144 a 155, porque tem só 12 artigos, é a parte ali de impedimento, suspeição, auxiliares da justiça, é bem fácil essa parte, você precisa só memorizar algumas coisas. E provavelmente vai cair uma questão disso. Então você precisa se garantir em algumas partes do processo civil. Essa é a ideia aqui. A mesma coisa, depois que você acabar, você pode vir aqui, ó, para tutela. Aqui nessa linha, ó, são só 17 artigos. Então você pode ir sempre para o período ali, para essa caixinha onde tenha menos artigos para serem estudados. Se der tempo, você vê tudo. Se não, você está garantindo aquilo que provavelmente vai cair e que demanda o menor esforço para você conseguir acertar a questão na sua prova. Então a ideia é mais ou menos essa, pessoal. Por exemplo, aqui tem 221 artigos e vai cair uma questão na sua prova. Olha só como se dedicar para isso talvez não valha tanto a pena. Se você já estudou tudo, está acertando tudo, aí beleza. Aí você parte para cima desses artigos aí. Mas são mais de 200 artigos. Então o que eu recomendo para você é isso. Você decide aí e vê o que você faz. Quando eu estudei, agora sim vou te explicar por que está em verde aqui. Eu estudei apenas isso aqui que está em verde para a prova de 2017. Estudei artigo 144 a 155, 294 a 311, que é a parte de tutela, e essas duas leis. Isso aqui eu estudei para valer. Eu queria garantir que acertasse essas questões. E aí realmente eu acertei. Acertei essa questão, acertei essa, e essa aqui não veio nenhuma na prova. E aí eu acabei acertando uma outra questão aqui de recurso, tá? Acabei acertando meio que no chute, assim, tal, com um pouco de noção, eliminando uma ou duas alternativas, mas acertei mais uma e errei só 3 de processo civil na hora da prova. Então o que eu recomendo é que você faça isso. Divida em partes, do jeito que o edital traz mesmo. Coincidência ou não, é assim que eles estão cobrando em prova. Então, nada garante que pode mudar, nada garante, mas se está vindo sempre assim, é nisso que você precisa se basear. Então eu recomendo que você estude primeiro todos esses aqui, que tem poucos artigos. 12 artigos, 17, 33, 17, 28. Recursos, por exemplo, eu acho difícil, mas você pode achar um pouco fáceis. Se achar, ótimo, são só 33 artigos. E quem sabe vem até 2 questões na sua prova de recurso. Então recurso é muito importante também. Agora, 221 artigos, entre o 318 ao 538, e aqui 87 artigos, do 188 ao 275, é complicado sim. Essa parte do 188 ao 275 não é tão difícil, tem a parte ali dos prazos que você precisa memorizar, nem que for essa coisa básica, você decora só umas coisinhas, entendeu? Não precisa ser tudo.
não vai cair um monte de coisa de processo civil na sua prova. Vão ser ali 7 questões mais ou menos. Vai ser isso. Dificilmente vai aumentar ou diminuir. Então o que eu recomendo para você é que utilize em processo civil estratégia. A forma como você vai estudar faz do jeito que você acha melhor para você. Mas a estratégia em processo civil pode fazer a diferença lá na hora da sua prova. Essa é a dica, então, que eu tinha para passar para você de processo civil. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião sobre como que você está fazendo, como que você acha que é a melhor maneira de ser feita. De repente você ajuda outros colegas que também vão fazer essa prova. Então, deixa aqui nos comentários como você acha que é a melhor forma, tá bom? Agradeço, então, sua presença até aqui. Muito obrigado e até a próxima.